De volta com o nosso cenário político, nesta quinta-feira, recebendo a assessora especial do governo do Rio Grande do Norte, Samanda Alves. Você pode mandar sua pergunta para ela, ou então pode trazer aqui para a gente qualquer temática que você queira tratar no nosso programa de hoje, porque você sabe que faz parte do cenário político. Onúvio. Carol, dando sequência aqui, a gente traz uma importante informação para você que acompanha sempre aqui o nosso cenário político. É uma informação histórica. Hoje faz 94 anos que a professora Celina Guimarães entrou para a história como a primeira mulher brasileira a conquistar o direito ao voto. Um marco na história política e da vanguarda moçoroense. 25 de novembro de 1927. O Rio Grande do Norte entra para a história sendo o primeiro estado brasileiro a estabelecer que não haveria mais diferenças de sexo na hora do voto. Sendo assim, a professora Celina Guimarães, aos 29 anos de idade, consegue a concessão e aparece como a primeira mulher no Brasil a ir às urnas exercer o direito à democracia. Olha, em 1926, o governador do estado do Rio Grande do Norte, o Dr. José Augusto, ele resolveu fazer uma adaptação na Constituição Estadual, adaptando a Constituição Federal. E ele convocou uma constituinte, né? E várias emendas foram surgindo. Por sugestão de um deputado aqui, moçoroense, Adalto Câmara, foi incluído um projeto que dizia que a partir daquela data não haveria mais distinção de sexo para efeito de votação, né? E essa emenda foi aprovada e ela apareceu lá na nova Constituição, que foi feita aqui do Estado, sobre o número 77, né? O artigo 77. E a partir daí, essa Constituição ela foi aprovada em outubro, dia 25 de outubro de 1927. 25 de outubro de 1927 foi aprovada a Constituição. Um mês depois, exatamente um mês depois, dia 25 de novembro de 1927, a professora Celina Guimarães Viana, professora aqui de Mossoró, não é? E ela esposa de Eliseu Viana, os dois trabalhavam na escola normal aqui de Mossoró, ela deu entrada no pedido de inclusão do seu nome no cadastro eleitoral. E por ser uma pessoa muito conhecida, uma pessoa muito dinâmica aqui na cidade, na mesma hora o juiz, pegando de um caderno de papel ao maço, né, usou todo esse caderno para justificar porque estava dando esse direito de voto a Celina. E com isso ela se tornou a primeira mulher em toda a América Latina a ter direito a voto. O único documento que atesta esse ato encontra-se dessa forma no Museu Lauro da Escócia, correndo o risco de se perder com os estragos do tempo. E Celina, de fato, deveria ter o reconhecimento por diversos outros atos. Já naquela época, por exemplo, ela militou e foi às ruas para que outras mulheres pudessem ser conscientizadas sobre a importância do voto e, com isso, para que essas mulheres fossem às urnas. Antes de ser a primeira eleitora mulher, Celina já ocupava outros locais de destaque. Com seu brilho e luta, entrou para a história como uma mulher inspiradora para qualquer ser humano e em qualquer época. Quando ela notando que as mulheres tinham conseguido esse direito, mas não estavam querendo exercer, né, o voto, ela escreveu um panfleto aí convocando as mulheres para participar, dizendo o seguinte: não adianta nada a gente ter o direito se não executar esse direito, né? Se a gente não usufruir desse direito. E incentivando as mulheres para ir para as urnas para exercer seu direito. Então eu acho até que esse movimento que ela fez, convocando essas mulheres para exercer o direito do voto, foi muito mais importante do que o fato dela ter conseguido, né, ser a primeira a ter esse direito, né? Pois é, exatamente. Esse movimento que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte pelas mulheres estava acontecendo em todo o país, mas a Celina conseguiu esse direito ao voto primeiro. Foi extremamente importante para trazer outras mulheres também para essa luta, para tentar exercer seus direitos, conseguir exercer o direito ao voto. Interessante a questão da mulher na política. A gente vem sempre falando sobre isso aqui. Isso tem que ser um programa só para isso, viu, Vonúvio? E a gente vai trazendo. Amanhã, inclusive, hoje também é o Dia Internacional
pela eliminação da violência contra a mulher. E amanhã a gente vai tratar sobre este tema aqui no cenário político, pelo menos é o que temos marcado até agora, Vivo Novo, do ponto de vista jurídico, de legislação, o que é que nós temos aqui no país em relação a isso. São assuntos importantes que a gente vem sempre trazendo aqui. E agora vamos voltar nossa conversa com Samanda Alves, assessora especial do governo do Rio Grande do Norte, está aqui conversando com a gente. Primeiro bloco falamos sobre a agenda da governadora nesses últimos dias aqui, ainda tem assunto sobre isso, mas em relação a essa questão de economia, existe uma grande força aqui no Rio Grande do Norte, que é a produção da energia eólica. O Rio Grande do Norte é um dos maiores produtores de energia eólica do país. E hoje nós conversamos com o secretário de Desenvolvimento Econômico, no nosso programa na 95 FM, sobre toda essa questão da energia, e ele disse que o problema é um dos problemas é o preço que nós aqui no Rio Grande do Norte pagamos. A gente produz uma energia limpa e barata e, ao mesmo tempo, toda a questão de legislação, toda a questão de regulamento faz com que os norte-riograndenses paguem uma das energias mais caras. O governo tem como se mobilizar para mudar essa realidade? O governo, inclusive a governadora, esteve agora com o secretário Jaime Calado na Europa, né, fazendo essa discussão. Foi bem interessante essa agenda, porque a governadora não esteve sozinha, né? Além do governo ter estado presente, também esteve representando o parlamento, que é onde também há essa discussão sobre o marco regulatório da energia eólica, né? O senador Jean Paul também esteve presente na agenda e foi muito... O governo, inclusive, parabenizou, os empresários parabenizaram, porque a gente precisa ter todo esse diálogo também com o legislativo, né? Com o poder executivo, sobre não só a legislação, que aí vem com o diálogo com o legislativo, mas também dos decretos, enfim, de toda a regulamentação da energia eólica, né? A gente, como um Estado produtor, e o cenário para frente é que isso seja fortalecido a cada ano, né? A cada vez mais, ainda mais com esse diálogo do governo, a gente também precisa ter um bônus disso, né? Dessa energia que nós produzimos, sentir isso no bolso. E tem sido feito um diálogo nesse sentido. Não depende só do governo do Estado, mas a gente até brinca que às vezes a governadora é um pouco caninguenta, né? Ela não é da competência, mas não é por isso que eu vou cruzar os braços e esperar que aconteça. Então, através dos diálogos, a gente espera avançar nessa solução para que a gente tenha uma energia mais barata. Samanda, voltando um pouco no assunto do bloco anterior, quando da participação da governadora na abertura da Expofruit, foi assinada ali o plano de cargos dos servidores do IDIARNE. Recentemente, o governo do estado também falou sobre a recomposição salarial dos servidores da saúde. Existe também uma movimentação, né, por esta recomposição das demais categorias do serviço público estadual. Isso que há mais de 10 anos não existe qualquer movimentação no sentido de reajuste. Como é que o governo do estado vem pensando para colocar estes reajustes na conta bancária dos servidores? Primeiro, tem duas palavras que a governadora sempre repete para a equipe, que é diálogo e transparência, né? Quando nós assumimos o governo, nós sabíamos do desafio, era o estado com a pior situação fiscal e financeira do Brasil. A gente costuma dizer que se fosse uma empresa privada, ela estaria quebrada, né? Porque qual a empresa que deve 4 meses de salário e não tem perspectiva de pagamento, né? Mas além de colocar o salário em dia, né, de 4 folhas, já cumprimos 3 folhas. Se Deus quiser, até o primeiro semestre do próximo ano, em janeiro, a gente começa a pagar a 4ª folha. Mas os servidores também têm um déficit, né? E eu estou falando aqui enquanto filha de professora aposentada, né, que passou por todo esse processo do mês de dezembro de 2018 sem salário, sem décimo. E o governo tem assinado nesse sentido. A gente falou aqui do IDIARNE, 13 anos de espera, foi feito o plano de cargos e carreiras. E tem sido feito um diálogo através do comitê gestor do governo do estado com todas as categorias, né? Da saúde agora, semana passada já foi encaminhado, mas todas as categorias têm esse déficit e o diálogo tem sido feito a fim de buscar um melhor entendimento que caiba também no orçamento do governo do estado, né? A professora, inclusive, em relação à educação, já teve atualização de letras. Eu lembro que ali
No primeiro ano de governo, ela chegava para o secretário Aldemir e dizia: Aldemir, mas quanto custa atualizar uma letra? Não, governador, agora não dá. Mas faça o cálculo de uma letra. Depois ela dizia: faça o cálculo de 2 letras, né? Sempre preocupada, claro, em pagar o atrasado, mas também de apresentar algo além né, de colocar os salários em dia. Samanda, e em relação a esta questão da governadora Fátima está cobrindo as folhas e tendo isso como um dos principais argumentos do esforço que vem fazendo nessa gestão estadual. Pagar as folhas atrasadas e estar pagando as folhas mês a mês, as folhas de pagamento. Só isso é suficiente do ponto de vista eleitoral, por exemplo, para o próximo ano, para apresentar para o estado do Rio Grande do Norte? Carol, não é suficiente, é por isso que a gente tem feito muito mais que isso, né? Quando eu falo da folha, a gente fala da segurança. E a folha não é só atender uma demanda do servidor público, que é muito justa. Mas olha a economia do Estado, olha o que a economia do Estado sofreu lá com aqueles atrasos recorrentes que tinha, né, na folha, na gestão passada. Então, esse diálogo não é só atender diretamente o servidor público, mas é também de injetar mais recursos na economia do nosso Estado. Para além disso, né, quando eu falo que nós pegamos o Estado na pior situação fiscal e financeira do país, nós pegamos o Estado sem um tostão para investimento. O que nós tínhamos era o dinheiro do governo cidadão, e temos, né, mas em obras que já estavam carimbadas, o destino já estava certo, agora tudo travado. E o governo tem feito um esforço técnico muito forte para destravar, né, e para a gente poder apresentar novas obras para a sociedade. Mas, além disso, né, muito embora nós nem tivéssemos muitas perspectivas de fazer coisas além de colocar essa folha que é tão importante em dia, né, a governadora anunciou recentemente um investimento de R$500 bilhão aqui no Estado, né, tem 400 milhões também voltados para a educação, o programa Nova Escola Potiguar. Nós vamos ter 12 novas escolas técnicas lá no nível dos IFRNs aqui estaduais, né, além de outras 10 escolas novas, reformas de escolas. Então, tem muita coisa sendo feita, inclusive aqui para a nossa região, para Mossoró. Né? Essa pandemia que nós atravessamos, quando você olha para o hospital regional, que tinha 9 leitos de UTI, nós temos hoje 30 leitos de UTI. Não só aqui, como em Açu, que nunca tinha tido leito de UTI, em Apodi, em Pau dos Ferros, né? Isso desobstruindo mais, dividindo um pouco dessa demanda por saúde, que é muito forte ainda aqui no nosso estado. Então, tem as folhas, sim, mas a gestão também tem outro olhar, um olhar muito carinhoso, e não é milagre, é gestão, porque não tem dinheiro novo, a folha está sendo paga em dia, o atrasado está sendo pago e tem investimento sendo feito aqui no nosso estado pela governadora Fátima Bezerra e a sua equipe. Quando as críticas vêm sobre que a governadora está gerenciando a folha de pagamento, deixando de investir no estado, como é que vocês lá no governo avaliam esse tipo de fala? Olha bem, primeiro que tudo na vida a gente tem que eleger prioridades, né? O moçoroense, o brasileiro, mais que nunca está elegendo prioridades quando recebe seu salário. Encurtou a inflação, o gasto, e aí o salário não teve aumento, ganho real nos últimos anos, salário mínimo, então precisa fazer as escolhas, né? E a governadora fez as escolhas, ela colocou sim a folha de pagamento do servidor público como prioridade, mas não esqueceu, como eu acabei de dizer aqui, de outras áreas importantes como a saúde e como a segurança pública, né? A contratação de novos policiais. Há quantos anos não tinha concursos para a polícia militar, polícia civil, também para a polícia penitenciária, para o ITEP, né? O plano de cargos e carreiras também dos servidores do ITEP. Então, assim, é prioridade, mas as outras áreas não estão sendo descuidadas. Tem muito o que fazer, mas na situação que nós pegamos o Estado, nós temos dito que não é milagre, é gestão, é muito trabalho, por determinação da nossa líder aqui no Estado, a líder, né, a governadora Fátima Bezerra. Então. Vamos fazer mais um intervalo? No próximo bloco a gente volta e conversa mais com Samanda Alves, assessora especial do governo do Rio Grande do Norte, aqui no Cenário Político.